O nosso portal de notícias, o sbtnews.com.br. Eu trago para vocês essa manchete aqui, eu vou ler para vocês também, que a oposição protocola pedido de impeachment contra Toffoli no Senado, por atuação no caso Banco Master. Essa notícia, gente, traz todos os desdobramentos e também a movimentação da oposição, que no caso os senadores, eles apontam um suposto crime de responsabilidade e também citam relações extraprocessuais e possíveis conflitos de interesse por parte do ministro Dias Toffoli. A representação foi encaminhada ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil. Cabe a ele decidir se o pedido será arquivado ou se vai ter seguimento na casa. O documento tem 35 páginas, é assinado pelos senadores Magno Malta, do PL, também Damares Alves, do Republicanos, e Eduardo Girão, do Novo. E no texto, os parlamentares afirmam haver indícios de crimes, então, de responsabilidade praticados pelo ministro durante a condução do caso que apura irregularidades envolvendo a instituição financeira. Entre os principais pontos apresentados, o pedido fala sobre a existência de relações extraprocessuais do magistrado com interesses de defesa dos investigados e também eles relembram aqui que em novembro Toffoli viajou para a final da Libertadores em Lima, no Peru, com Augusto Arruda Botelho, que é advogado de diretor de compliance do Master, que é o Luiz Antônio Bull, alvo da Operação Compliance Zero. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele negou ter falado sobre o caso durante a viagem, mas o fato é que ele viajou. E outro ponto levantado pelos senadores diz respeito a possíveis vínculos indiretos envolvendo familiares do ministro, com pessoas ou estruturas ligadas ao caso. Tudo informado, qualquer outra informação, qualquer outra dúvida, é só acessar também o nosso portal de notícias, sbtnews.com.br, está tudo lá, toda a nossa apuração. Mas agora a gente volta a chamar a Vitória Bel para poder trazer esse cenário, comentar também, até que não demorou, né, ô Vitória? Mais um posicionamento da oposição contra o ministro do STF. Não demorou, foi até rápido. Pois é, Luara, mas mais uma vez a gente conta aqui, né, que esse pedido vai ser mais um dos pedidos que vão ficar na gaveta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Isso, quem cobre o Congresso Nacional, quem conhece o Senado Federal sabe disso. Eu até peguei os números aqui para a nossa audiência. Ao todo, já são no Senado Federal 81 pedidos, mais de 80 pedidos, para ser mais precisa, mais de 80 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, sendo que em 2025 apenas em 2025, foram 32 pedidos de impeachment. Claro que o ministro que tem o maior número de pedidos de impeachment é o ministro Alexandre de Moraes, por todo o caso envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ação na tentativa de golpe de Estado, que acabou culminando em diversos pedidos feitos pelos aliados do ex-presidente, mas o ministro Dias Toffoli já é alvo aí, não apenas desse, mas de um outro pedido de impeachment que também já tinha sido protocolado no Congresso Nacional, quando foi revelado que Dias Toffoli tinha justamente viajado para a Libertadores com esse advogado do Banco Master, o Augusto Botelho. Isso já tinha sido apontado por deputados e senadores da oposição como um conflito, um possível conflito de interesses, e por isso eles já tinham entrado com pedido de impeachment contra Dias Toffoli, além também de entrar com pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, pela mulher dele também ter relações, negócios com o Banco Master. Agora, esse novo pedido dos senadores se somam, portanto, a esses mais de 80 pedidos contra ministros do Supremo no Senado Federal. O Senado Federal, que é encarregado de julgar pedidos de impeachment contra ministros do STF. Cabe a quem decidir se esses pedidos avançam. O presidente do Senado, hoje Davi Alcolumbre. Sob gestão de Davi Alcolumbre, o que os aliados do senador dizem é que não há chances de avançar nenhum pedido de impeachment contra ministros do Supremo. Davi Alcolumbre tem uma excelente relação com o Supremo Tribunal Federal e também não vai buscar polêmicas em ano eleitoral. Davi Alcolumbre, apesar de ser um senador do Centrão,
consegue votos tanto da direita quanto da esquerda no estado do Amapá, ele não depende tanto de uma base bolsonarista quanto a oposição. Se ele dependesse, provavelmente a posição dele seria diferente, é o que analisam aí os aliados de Davi Alcolumbre. Mas ele não depende dessa base bolsonarista, que é justamente quem pede, quem costuma pedir quem costuma fazer esses pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo, representados aí pela oposição, pelos senadores de oposição. Então, isso dificilmente vai avançar, já é praticamente descartado pelos aliados do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Mas claro que isso cria uma animosidade no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Ajuda também no discurso eleitoral de deputados e senadores de oposição que defendem que a atuação dos ministros do STF não é uma atuação isenta, que concordam com o que disse, inclusive, o primeiro advogado que nós ouvimos, de que o Supremo Tribunal Federal poderia estar protegendo parlamentares, melhor dizendo, protegendo interesses do Banco Master, nesse caso do Dias Toffoli, protegendo interesses de outras representantes do empresariado, e isso é o que diz, é o argumento dos deputados e senadores de oposição, por isso que eles insistem nesses pedidos de impeachment. Mas a gente sabe que muito dificilmente isso vai avançar no Congresso Nacional, pelo menos durante a legislatura comandada aí por Davi Alcolumbre. Um próximo ministro do Senado Federal, aí a análise já pode ser diferente, Luara. Tudo pode mudar quando muda também a presidência do Senado. Por enquanto, tem essa zona um pouco mais confortável para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E a oposição faz a parte dela, né, Vitória? Obstruir alguma pauta que não seja do interesse, uma bandeira ali para sinalizar posicionamento, chamar a atenção do eleitorado em relação aos discursos que eles acabam apresentando. Eles estão fazendo o papel dele porque eles são oposição e se tem um posicionamento contra ali, eles têm mais aqui registrar. E aí fica esse cenário na política para a gente só acompanhar. E, claro, se vier à tona uma votação, uma investigação, uma votação em relação a um ministro do Supremo Tribunal Federal, aí a história muda.